Boa tarde. Vamos iniciar a nossa audiência pública do segundo quadrimestre de 2020, seguindo todas as recomendações da vigilância sanitária. Justamente por isso, optamos por fazer essa audiência pública online e não presencial, que ainda a gente está vivendo a questão da pandemia, do coronavírus. Então, vamos dar início à nossa audiência pública do segundo quadrimestre. Então, a audiência pública, nada mais é uma forma de participação de controle popular dentro da administração pública, propicia particular a troca de informações com o administrador, levando ao exercício da cidadania. O motivo para a realização da audiência pública é um dispositivo na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que para atender ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar, a saber, a responsabilização na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Esse é o artigo 9, parágrafo 4º da Lei Complementar, que até o final dos meses de maio e setembro, no caso nós estamos no final de setembro, e fevereiro do exercício seguinte, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Essa audiência pública tem por objeto abordar de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do exercício de 2020. Ao longo dessa apresentação, procuraremos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos a execução orçamentária até final de agosto. Esse quadrimestre ele se encerra em agosto, então a nossa apresentação orçamentária aqui é até o dia 30 de agosto. E nós temos até o dia 30 do mês subsequente, no caso de setembro, para fazer a audiência pública. Então, de receitas, nós temos as receitas correntes de capital. O previsto para 2020, da receita corrente foi de R$ 46.003.229, da receita de capital, R$ 3.826.548. Até o dia 31 de agosto, foi arrecadado de receita corrente R$ 32.893.020,81, que equivale a 71% do que foi previsto lá dentro da lei do orçamento. Na receita de capital, apenas R$ 667.498,23, equivalente a 17,44% do que foi orçado. Tendo um total de receita arrecadada até o dia 31 de agosto, R$ 33.560.519,04, que do valor total previsto deu 67,35%. As despesas, então nós temos também despesas, como existem as receitas correntes de capital, também existem as despesas correntes de capital. A previsão, a despesa prevista corrente foi de R$ 41.328.429 e de capital de R$ 6.151.348, totalizando um valor de R$ 47.479.777. Dessas despesas foram liquidadas até 31 de agosto o valor de R$ 25.522.300,35, quer dizer, sendo utilizado 61,75% da despesa prevista em despesa corrente. A despesa liquidada de capital foi de R$ 2.389.606,40, totalizando R$ 38,79. Totalizando sim uma despesa liquidada até o 31 de agosto, o equivalente a R$ 27.908.906,75. Mas vocês podem questionar, mas se a nossa receita de capital arrecadou-se apenas 667 mil, por que então a despesa foi de 2.386.000? Porque na receita de capital, a gente só pode ser investido em despesas de capital. Já as receitas correntes, pode-se sim também fazer despesa de capital, Eu não posso fazer o inverso, eu não posso pegar a receita de capital e gastar com despesas correntes, mas eu posso
utilizar a receita corrente e gastar com despesa de capital. Por isso que dá essa divergência de valores da questão da despesa. Participação da despesa da despesa sobre a receita. Né? Então, nós tivemos a receita arrecadada de R$ 33.560.519,04 centavos, uma despesa liquidada de R$ 27.908.906,75 centavos e tivemos um equilíbrio de 0,83, né? Quer dizer, de cada R$1 arrecadado, a gente gastou 0,83 centavos. Né? O superávit utilizado foi de R$ 2.232.422,05, né? Que foi um equilibrador aí de 76 centavos por utilizado pelo superávit. Esse superávit financeiro, né, o superávit utilizado, é aquele valor, né, que a gente fala assim, que é uma sobra financeira, né, são os saldos financeiros das contas bancárias, né, que encerra-se em 31 de dezembro, né, vamos dizer assim, que na conta da saúde, da educação, né, o recurso próprio sobrou lá 2 milhões, vamos assim por dizer. Então, a gente pode se utilizar esse dinheiro, tirando os restos a pagar, e ele é utilizado por superávit financeiro no exercício seguinte. Despesa com pessoal. A LRF, em seus artigos 21 a 23, estabelece os limites da despesa com pessoal. Né, o artigo 21 fala que é nulo de pleno direito o ato que promove o aumento da despesa com pessoal, quer dizer, o gestor ele não pode promover qualquer aumento de despesa que não esteja compatível com o índice, né, que esteja no índice da lei. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 a 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Então, cada quadrimestre verifica-se como que está o percentual, né, da folha dentro dos quadrimestres, né, que a gente vai ver mais para frente. O artigo 23 fala se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, né, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se em outras as providências previstas no inciso 3º. Isso aqui quer dizer o quê? Se verifica nos 2 primeiros quadrimestres que o índice da folha ultrapassa o limite prudencial, o limite legal, que fala a lei, então o gestor ele tem que tomar consciência, tem que tomar algumas providências para diminuir esse índice. Limite de gastos. O artigo 9º, né, para fins do disposto no caput do artigo 169, esse artigo 9 é da Lei Complementar 101, né, o que fala também o artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. A União é 50%, os estados e municípios 60%. Desses limites de gasto, a participação dos limites globais no artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais, aí já na esfera municipal: 6% para o legislativo e 54% para o executivo. Né? Quer dizer que não pode ultrapassar, que aí que dá os 60%, no final, né, de cada bimestre, não pode, somando-se os dois, não pode ultrapassar os 60%. Limite prudencial. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será utilizado no final de cada quadrimestre, como eu já falei, né? Verifica-se como é que está o índice da folha. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder o órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Né? Ou seja, é 60%. Se ultrapassou 55%, né, que dá os 95%, aí tem que se verificar, tem que se tomar providências, né? Aí você não pode conceder vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de qualquer título, salvo os derivados da sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada na revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Não pode se criar cargo ou emprego ou função. Não pode fazer alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Fica proibido também o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. A contratação de hora extra, salvo no caso disposto do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? Quer dizer, tem que verificar se quando tem aumento, né, de despesa com o pessoal, tem que verificar se todos esses, isso para poder diminuir também o índice da folha. O limite de alerta. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio de tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a parágrafo 1º. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem que o montante da despesa total com o pessoal ultrapassou 90% do limite, ou seja, o Tribunal de Contas ele começa a emitir alertas, né, ao gestor público, informando do aumento dele, que ele ultrapassou o limite de alerta. Né, então, aqui está demonstrado, né, a questão dos índices da folha, do que foi gasto com folha até o dia 31 de agosto. Né? Então, o total de despesa com o pessoal foi para apuração do limite, foi de R$ 23.994.720,54, né? A receita corrente líquida deu R$ 51.513.954,14 né? O limite máximo para gasto com pessoal poderia se chegar até 27 milhões, né? 655.535,23. O limite prudencial. Então, aqui vocês veem o que é o limite prudencial e o que é o limite de alerta. Então, o limite de alerta é se ele tivesse atingido os 24.889. Como investiu-se até agora 23.994, então a gente está está abaixo do limite de alerta. Então, o percentual nosso realizado foi de 46,85. Lembrando que para se fazer esse demonstrativo de gasto com o pessoal, é utilizado os gastos dos últimos 12 meses, tanto da receita corrente líquida como de gasto de pessoal. Então, utilizou-se despesas do ano passado para dar os 12 meses. Né? Por isso está esses valores aqui. Da aplicação mínima com a educação. Né? Conforme o artigo 212 da Constituição Federal, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%. No mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, municípios, o Estado e o Distrito Federal tem que aplicar no mínimo 25%. E a União, ela tem que aplicar a 18%. Então, as receitas que compreendem o cálculo da educação são esses aqui, né? IPTU, ISS, TBI, Imposto de Renda, o Fundo de Participação dos Municípios, o ITR, o ICMS, o IPVA, a Lei Complementar 89/96, que é a Lei Candir, né, que dando o total, né, e o valor mínimo a ser aplicado até o dia 31 de agosto seria de R$ 5.074.148,99. O que o município aplicou em educação? Foram liquidados aqui R$ 6.149.194,23, né? Tira-se os recursos vinculados. O que são recursos vinculados? São aqueles recursos provenientes do transporte escolar, né? Aqueles provenientes da União, do FETAB, do Fundeb, tudo isso aí se retira, né? Essas despesas são retiradas, né? Porque elas não são consideradas receitas próprias, né? Que nem fala aqui, né, que é aplicado 25% da receita resultante de impostos, né, e compreendidas provenientes de transferências. Né? Então, o recursos vinculados não é uma transferência para educação, alimentação e nutrição e diferença do Fundeb. Então, o total investido foi de R$ 5.085,36,37, que deu um percentual de 25,05, né, aplicado com a educação. Aqui na receita deu 5.074.000, né, a gente foi aplicado 5.085.000. Dos gastos com remuneração dos profissionais do magistério. A emenda constitucional número 53, de medida provisória, número 339, de a resolução número
1251 de 2007, é obrigada a aplicação mínima de 60% das receitas provenientes do fundo, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica e em efetivo exercício na rede pública, aí se incluindo os gastos sociais decorrentes dessa remuneração. Ou seja, o que ele fala aqui? Que não pode se aplicar menos de 60% do Fundeb, com pagamento da folha dos professores. Então, está aqui, né? O que arrecadou do Fundeb até o mês 8 foi de 3.727.223,46 Foi aplicado na folha com valorização dos profissionais do magistério 2.830.442,12 né? Quer dizer, um percentual de 75,93. Quer dizer, o município aplicou acima 15,93% do que é permitido por lei. A lei fala no mínimo 60%, não fala o máximo. Então, o máximo não tem problema. Só pode ser aplicado menos de 60%. Da despesa com saúde. Conforme a Lei Complementar 29, em resolução do TCM 1064 de 2005, o artigo 9º, fala que até o momento em que virem a ser estabelecidos novos índices percentuais por lei complementar, a Constituição Federal, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 198 dessa carta, os municípios deverão aplicar anualmente em ações de serviços públicos de saúde no mínimo 15% do produto de arrecadação das seguintes receitas resultantes de impostos e provenientes de transferência. Ou seja, os mesmos impostos e provenientes de transferência que é utilizado para o cálculo da educação, também é utilizado para o cálculo da saúde. Então, está aqui, ó, ISS, IPTU, ITBI, né, FPM, ICMS. Né, então, o total a ser aplicado, né, até o mês 8, de 15%, né, seria R$ 3.044.849,39. Né, isso com a saúde. As despesas com saúde até o mês 8 foi de R$ 7.970.695,30. Aí tira-se os recursos vinculados, né, que são aqueles recursos que a União manda, que o Estado manda, que é o que? Aquele da farmácia básica, da média e alta complexidade, da atenção básica, né? Então tira-se tudo, né, os recursos de convênios, tira-se tudo, aí sim a gente vai verificar qual foi o índice aplicado em saúde. Né? Tirando então os recursos vinculados, né, as despesas com recursos vinculados, tem-se um total investido de R$ 5.998.366,50, né, totalizando aí um percentual aplicado de 29,15%. Né, e a Constituição Federal aqui fala, né, e a emenda constitucional fala no mínimo 15%. Então, o município até o mês 8 aplicou 29,55% em ações de saúde. Dívida fundada. Denomina-se dívida fundada as obrigações a longo prazo do ente. Seus limites são definidos na Resolução 40 de 2001 do Senado Federal. Né, o que são essas dívidas fundadas? São aquelas dívidas que o município tem a longo prazo com outros entes. Né, o município hoje tem vamos dizer que a dívida fundada que o município tem hoje é com a Caixa Econômica do FGTS, né, de gestões, desde quando praticamente iniciou-se o município de Araputanga, né, então eles vieram, o Ministério do Trabalho veio, fez um levantamento e verificou-se que naquela época tinha que se recolher o FGTS, não foi. Então isso virou uma dívida, né, do município com o ente da federal, né. A dívida, artigo 3º. A dívida consolidada líquida dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, ao final do 15º exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano de publicação dessa resolução, não poderá exceder, respectivamente, né, isso aqui, quando foi publicada a resolução, né, então veio esses critérios para se verificar a dívida fundada. No caso dos estados e do Distrito Federal, 2 vezes a receita corrente líquida, definida na forma do artigo 2. Né? No caso do município, 1 inteiro e 2/10 vezes a receita corrente líquida, definida na forma do artigo 2º. Né? Ou seja, se eu tenho uma receita de 1 milhão, né, uma receita recorrente líquida de 1 milhão, eu posso utilizar 1.200.000, né, 1 inteiro e 2/10, que é 1.200.000,
em dívida, né, parcelamento de dívida. Após o prazo a que se refere o CAPT, a inobservância dos limites estabelecidos em seus incisos 1 e 2 sujeitará aos entes da Federação à disposição do artigo 31 da Lei Complementar 101, né, que a Lei Complementar também ela fala sobre a dívida fundada. Então, a dívida consolidada líquida, o demonstrativo da dívida. Né, o saldo em 31/12, essa é a nossa dívida em 31/12 de 2019. Né, 2.259.137,02 centavos. A dívida contratual, 2.595.000, né, que é o que temos hoje. Né, deduções disponíveis em caixa, né, que diminui, né, e a nossa receita corrente líquida de 52 milhões. Então, ou seja, a gestão ela tem margem para a contratação de dívida consolidada. O resultado primário, né, de receitas primárias, 34 milhões, despesas primárias, resta pagar, 909 que tem ainda. Aí tem o resultado primário e a meta prevista na LDO, que foi de R$ 96.601. Despesas com o Legislativo. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo do parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, né, efetivamente realizado no exercício anterior, ou seja, 7% para os municípios com população até 100 mil habitantes. Ou seja, eu vou pegar a receita do município do ano de 2019, né, mas não são todas as receitas, né? Então, ele fala assim, efetivamente realizada, né, tem os artigos ali que falam quais são as transferências, né, receita tributária das transferências previstas. Eu vou pegar essas receitas e calcular 7% para ser repassado ao Legislativo pela nomenclatura de duodécimo, tá? Então, não pode passar 7% da receita, mas não são todas as receitas que o município recebe, não. As transferências da saúde, da educação, por exemplo, não entram nesse cálculo de 7%. Então, o que entra para o índice do legislativo, para se repassar o índice do legislativo, né, dos 7% lá, como o duodécimo, ele entra o que? IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, as taxas, o FPM, o ITR, as transferências financeiras, né, o ICMS, o IPVA e o CID, né, que é o desenvolvimento. Então, eu pego essa receita, né, deu 33 milhões ali, 597, desses 33 milhões, eu vou fazer o percentual de 7%, né? Então, em cima desses 33 milhões, 594, R$ 203,70, deu o equivalente de R$ 2.351.594,26, que é o índice de 7% que dá para se repassar à Câmara como a título de duodécimo. Para o ano que vem, pega-se as receitas deste ano e calcula-se também os 7%, para aí sim fazer as transferências do duodécimo para a Câmara. Então, o valor repassado até agosto foi de R$ 1.762.499,97. Né, a projeção para 2020, para ser repassado para a Câmara até o final do ano, até dezembro, é de R$ 2.349.999,96. O parágrafo 2º, o índice legislativo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supera os limites definidos neste artigo, ou seja, que ultrapasse os 7%, né? Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, né? Ou seja, o gestor, a gestão municipal, ela tem até o dia 20 para enviar o duodécimo para a Câmara, para transferir o duodécimo para a Câmara. Se o dia 20 deu num domingo, deu num feriado, deu num sábado, essa transferência tem que ser antecipada. Não pode, se deu num domingo, não pode ser transferido para o dia 21. Ela tem que ser transferida para o dia 18. Enviá-lo menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária também. Né? Se na lei orçamentária o valor a ser repassado não deu... deu 2 milhões, um exemplo, né? Eu não posso transferir, a gestão municipal não pode transferir 1.999.000, né? Quer dizer, porque está abaixo, a menor do que foi fixado na lei orçamentária.
Aqui eu deixo uma reflexão, né? Um exercício da cidadania é um constante, nem sempre ascendente processo de alfabetização integral, de procurar entender a vida naquilo que ela tem de mais bonito e mais feio, enquanto vivemos. Reiner 21, página 85. Agora eu vou deixar alguns minutos para algum questionamento, se alguém tiver, para a gente fazer. Se alguém não tiver nenhum questionamento, eu deixo aqui o e-mail da contabilidade, né, que é contabilidade@araputanga.mt.gov.br, para questionamentos que a gente venha a ter, né? Eu vou deixar aí uns 2 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está respondendo, algum questionamento, tá? E já aproveitando para convidar vocês, amanhã também, a partir das 15 horas, né, a outra audiência pública online, para a discussão da lei orçamentária para 2021. Bom, se ninguém tiver nenhum questionamento, eu agradeço quem esteve online com a gente nesse momento, né? E muito obrigado e até amanhã.